Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a disputa do título do Campeonato Brasileiro, que agora vai ficar para a última rodada, né? O Flamengo venceu o Internacional, não faltaram polêmicas, eu vou falar aqui sobre a expulsão do Rodinei e tudo isso, e também muito sobre o Rafael Claus, né, que virou o assunto até mais comentado do Twitter depois do lance. E a questão é que o Flamengo vence, né? Nada vai mudar isso. O Flamengo venceu 2-1 e assume a liderança do Campeonato Brasileiro, agora faltando apenas um jogo, né? O Campeonato Brasileiro sendo decidido na última rodada é uma coisa que a gente tem que comemorar. Há muito tempo a gente não tinha isso, né? E enfrenta o São Paulo na última rodada, precisando da vitória para garantir o título. O empate não garante o título para o Flamengo, né? Se o Internacional e o Flamengo empatarem em número de pontos, o saldo de gols desempata a favor do Internacional. O Internacional pega o Corinthians, numa situação que até para mim deixa o título em aberto, que o Corinthians está desmotivado, não tem mais nada para brigar, não tem mais chances de pegar a vaga de Libertadores, enquanto São Paulo ainda briga por uma vaga direta. Então, assim, só os quatro primeiros que têm vaga direta, então São Paulo tem chance de perder a posição para o Fluminense. O Fluminense neste momento está vencendo, então, assim, a situação para o São Paulo não é garantida, assim, vaga direta para a Libertadores, então estaria disputando por algo nesta última rodada. Então, ainda está em aberto esse Campeonato Brasileiro, então ainda assim não dá para cravar que o Flamengo já foi campeão. Mas falando sobre o jogo é simples, né? Foi um jogo assim, muita gente esperava um roteiro já previsto de que o Internacional ia jogar no contra-ataque, o Flamengo ia fazer a pressão total, tudo isso. Foi mais ou menos assim que aconteceu, mas o Flamengo tem problemas de marcação que estão um pouco visíveis em alguns contra-ataques, né? Um time que sofreu problemas e acabou tendo o Gustavo Henrique com pênalti, assim como vemos. O Gustavo Henrique é um zagueiro extremamente limitado para tentar impedir um lance puxando a camisa. O cara achou que não iam ver isso, né? Eu acho assim, puxar a camisa é uma prova de incompetência inacreditável no zagueiro. E o Gustavo Henrique acabou fazendo isso e cometeu um pênalti que foi extremamente bem cobrado e deu 1-0 ao Internacional. O Internacional fez o que se esperava. Jogou para retranca, tentou aproveitar algum outro contra-ataque, acabou não dando certo. O Flamengo foi lá nas costas do Rodinei, vamos falar dele aí também, e o Bruno Henrique conseguiu dar aquele passo para Arrascaeta, a Arrascaeta empatou o jogo. Mas dali para frente, até a expulsão do Rodinei, que mora polêmica, porque assim, até esse momento, nesse espaço de tempo da expulsão do Rodinei, era um jogo equilibrado. O Internacional atacava, teve bola na trave, né? O Rodinei chutou, o Gustavo Henrique desviou, a bola foi na trave. E assim, era um jogo em aberto. Então, assim, não tinha como falar que o Flamengo iria vencer, que o Internacional iria vencer, e o empate ajudava o Internacional, porque basicamente só precisava de uma vitória do Corinthians e era campeão brasileiro. Então, por isso que se torna muito polêmica a expulsão do Rodinei. Pra mim, eu entendo o que é válido a expulsão. Eu não marcaria expulsão, acho que é um lance para amarelo, porque ele chega atrasado, não vejo maldade nessa entrada. Daria um vermelho se fosse uma entrada realmente maldosa, intencional, né, nesse tipo de sentido. Não acho que foi o caso. No câmera lenta parece que ele chega muito atrasado, né, porque o tempo passa mais devagar. Aí o Klaus dá o cartão vermelho e eu acho assim, não é um erro claro. Eu acho que o Klaus não está errado em dar o cartão vermelho. O problema é a falta de critério. Que esse que mora o problema do negócio. Se o Klaus tivesse dado vermelho em todos os lances parecidos que se propuseram para ele nesse tipo de jogada, não teria polêmica. Aí a interpretação do Klaus, por isso é expulso, não haveria polêmica, o jogo teria seguido normalmente. Mas a questão é que o Klaus já esteve em lances parecidos, inclusive contra o Flamengo, né? O Flamengo e Palmeiras, um lance que o jogador do Flamengo dá um pisão no Palmeiras muito parecido que esse. Teve jogo também do Corinthians, né? Que contra se não me engano, o Palmeiras ou o Grêmio, acho que foi contra o Palmeiras, que também tem uma entrada, acho que do Jô lá, que não dá expulsão. Então, assim, o Klaus já esteve em vários desses lances. Alguns desses lances o VAR nem sequer chamou. E quando chamou, Klaus não expulsou. Isso daí que mora a polêmica. Porque o Klaus é um árbitro muito criticado pela falta de critério. Isso não está só nesse tipo de lance. É só lembrar de um exemplo claro. Corinthians e Vasco 2-1. Há uma falta na origem da jogada que gera o segundo gol do Corinthians. Lembrando que era a estreia do Sapinto no Vasco. E assim, o gol é decisivo para que o Corinthians vença. E a questão é, 2 semanas depois, acho que foi mais ou menos esse tempo, ele apitou Argentina e Paraguai. O mesmo lance acontece, né? Uma falta na origem da jogada, que para mim não foi falta, mas. E depois o lance segue, gol da Argentina. No Vasco, ele não anulou o gol do Corinthians, que sai nessa falta na origem da jogada. Na Argentina, ele anulou. Falta de critério. O Klaus tem um peso, duas medidas. Para mim, isso torna para ele um árbitro bem incontroverso, tudo isso. Eu acho muito errado essa coisa de melhor árbitro do Brasil, não sei de onde tiram isso e tudo isso. Então, assim, porque muitas decisões questionáveis, essa falta de critério, eu acho isso um problema muito grave no árbitro. Não, o árbitro é rígido, ou ele deixou que seguir. Eu, sinceramente, acho que todo árbitro tem que ter uma mesma regra, mas como isso é impossível, né? Pessoas pensam diferente. Então, assim, eu entendo, assim, como é que o árbitro vê as jogadas. Só que não dá para entender como o Klaus vê as jogadas. Ele expulsa em umas, não expulsa em outras. É uma regra inacreditável. Então, assim,
É isso que gera polêmica, que lances parecidos que não tiveram a mesma peso. Então, assim, a verdade é que o Klaus torna esse lance polêmico. Não acho que é simplesmente o lance do Rodinei. E depois aí tem o problema, né? Que alguns jogadores do Flamengo até chegaram a discordar, segundo o que disse ali o Sport TV, não sei se é verdade ou não. O Abel Braga ficou irritadíssimo com isso. Esse é um lance que vai ficar ali sendo questionado por bastante tempo. Mas no final das contas, Internacional, não acho que tem tanto assim jeito de reclamar, porque se isso é decisivo para perder o Campeonato Brasileiro, como de fato é, o perder a grande chance de vencer o Sport, porque o Sport não é uma equipe tão bem treinada assim como a mídia tá falando que é, não acho que é bem treinada desse jeito, né? E o Internacional acabou perdendo aquele jogo, né? Então, assim, era a chance do Internacional estar 4 pontos à frente e hoje com o empate levar o título, mas no final das contas o Internacional acabou perdendo aquele jogo, que era um jogo chave para o Internacional ser campeão brasileiro. Então, eu acho que não é menos a derrota de hoje para o Flamengo, a derrota para o Sport pesa muito mais, porque perder para o Flamengo é uma possibilidade real. O Flamengo é um elenco muito forte. E a questão é que depois o jogo prosseguiu, houve o gol do Gabigol, né? Desvia ali na perna do zagueiro e acaba matando o Marcelo Lomba. Eu acho que o chute do Gabigol ia na mão do Lomba. E o Flamengo continua ali pressionando mais ou menos, né? Não é um time muito ousado, tenta explorar o contra-ataque, né? Eu acho que é um pouco do Rogério Ceni aí. E assim, tem aquele gol do Pedro que foi corretamente anulado, ele literalmente empurra o zagueiro. E o Flamengo vence por 2-1. O Internacional até leva perigo em alguns momentos, mesmo com a menos, né? Tem até um pouco de bravura. A bravura em si só não adianta. O jogo termina 2-1. Não acho que o Flamengo encantou, não teve uma grande atuação. Nenhum dos dois times teve uma atuação impressionante. O número de finalizações foi parecido. Acho que posse de bola é um número que eu relevo muito pouco. Acho que isso não indica a superioridade de um adversário ou outro. Acho que finalizações, a precisão delas, gols esperados, isso sim reflete o quanto um oponente foi eficiente ou não. A eficiência é mais importante de quem fica mais tempo com a bola. O fato é que um dos dois times sobressaiu e o Flamengo, obviamente, tem o segundo gol muito também na superioridade numérica. Quando você tem um jogador a mais, você tem um jogador a mais para atacar e um jogador a mais para se defender. Então você tem grande vantagem sobre o seu adversário. O Flamengo se beneficiou disso, tem 2-1, enfrenta o São Paulo na última rodada. Como eu disse, é um campeonato em aberto. O Flamengo ainda não ganhou do São Paulo nessa temporada. Tudo bem que não é mais o Fernando Diniz como técnico, né? Mas mesmo assim, o Flamengo tem esse negócio pode pesar no psicológico dos jogadores. Vai ter o psicológico também do Internacional enfrentando um Corinthians apático nessas últimas rodadas. O Corinthians não vence há 3 jogos. São 3 jogos bem ruins, 2 derrotas para times da parte de cima da tabela e um empate contra o Vasco. E é um Vasco assim que era para estar desesperado, mas não estava, né? Pelo jeito achou que dava para marcar 12 gols na última rodada. A questão é assim, o jogo do Flamengo é mais difícil que o do Internacional, na minha opinião, porque o Internacional tem um oponente em condições mais favoráveis. Mas o Flamengo depende só de si mesmo. Se vencer o São Paulo, é campeão. Se empatar, precisa apenas de que o Internacional não vença o Corinthians, né? Um empate do Internacional, o Flamengo é campeão. Se o Internacional vencer, obriga o Flamengo a vencer também. Então, é um campeonato bem divertido, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Muita coisa não, só uma rodada, mas vamos ver o que vai acontecer. Para vocês, quem vai ser campeão? Flamengo ou Internacional? Será que o São Paulo vai cometer o crime contra o Flamengo de novo? O Internacional vai conseguir recuperar-se nessa última rodada? Dúvidas que serão respondidas na quinta-feira. Sim, o campeonato vai encerrar na quinta-feira. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.